Como é bom estar na presença de Deus e poder falar das coisas de Deus no domingo que não é domingo de carnaval, é dia do Senhor. Amém? É o dia do Senhor. É o dia em que Jesus ressuscitou, é o dia em que o seu povo se reúne para adorá-lo, para bendizê-lo, para dizer tudo o que Ele é e tudo o que Ele tem feito em suas vidas. E isso é culto, é a adoração que nós oferecemos ao Senhor. Eu gostaria de convidá-lo nesta manhã a refletir sobre um tema que muitas vezes fica obscurecido em meio a lutas e provações que às vezes nós cristãos passamos. E às vezes nem conseguimos perceber pouco deste grande atributo de Deus que é a sua bondade. Mas hoje eu gostaria de lhe convidar a ir muito além e não apenas perceber um pouco, mas perceber a abundante, extravagante bondade de Deus. Para isso eu lhe convido a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, que fica ali no Antigo Testamento. Eu gostaria de lhe contar uma pequena história que me chegou ao conhecimento poucos dias atrás. Talvez é uma das histórias mais interessantes da Segunda Guerra Mundial, porque traz a história de muita bondade e esperança de Deus num determinado episódio. Diz que esse homem, chamado Herman Rosenblatt, hoje ele mora em Miami Beach, na Flórida, e essa história aconteceu em agosto de 1942. Agosto de 1942. Ele morava, juntamente com grande parte da população judaica, ou judia, em uma cidade chamada Piotrków, na Polônia, e naquela época os judeus já estavam confinados em guetos, em bairros onde só eles entravam, de onde eles não podiam sair. Ele conta que em uma determinada manhã o céu estava sombrio, todas as mulheres e homens e crianças do gueto tinham sido levados pelos militares nazistas até uma praça. E espalhou-se a notícia no meio daqueles judeus que eles estavam para ser removidos. O seu pai, diz ele, já havia falecido recentemente por febre tifo, que se alastrava através do gueto que estava abarrotado de gente naquela época. Mas o maior medo que ele tinha e que a família tinha era que a família fosse separada, porque já havia relatos de populações de judeus sendo levadas para os campos de concentração e eles eram separados. E eram separados pela capacidade de ainda trabalhar ou não. Então, o seu irmão mais velho disse para Herman: olha, o que quer que aconteça, não diga a eles a sua idade. Diga que tem 16 anos. Ele era bem alto na época, ele conta que, apesar de ter apenas 11 anos, ele podia ser facilmente confundido se dissesse que tinha 16. Isso é o que acontece. Um homem das SS aproximou-se e perguntou para ele qual era a idade. Ele disse que tinha 16 e ele mandou ir para a esquerda, onde já estavam 3 dos seus irmãos e outros jovens saudáveis que podiam trabalhar no campo de concentração. A mãe dele, com outras mulheres, crianças doentes e pessoas de mais idade, foram colocados à direita. E ele então perguntou para o seu irmão mais velho, que tinha dado essa ideia para ele, por que ele fez aquilo. E aí ele correu para o lado da sua mãe, se agarrou com ela e disse assim: eu não quero deixar a senhora, eu quero ficar com a senhora. E a mãe, segundo Herman, de um jeito que nunca tinha falado antes com seu filho, de maneira áspera e dura, disse assim: vá, não me aborreça, vá com seus irmãos. E ele diz, foi a última vez que viu a sua mãe e guardou essa lembrança. Eles foram transportados para um vagão e de um vagão de gado até a Alemanha e chegaram ao campo de concentração de Buchenwald. Semanas após, eles foram conduzidos a uma barraca lotada e no dia seguinte receberam uniformes e um número. E a partir dali ele disse assim: não me chame mais de Herman, o meu número agora é 34758. Colocaram então ele para trabalhar numa das partes mais terríveis do campo de concentração, o crematório. A função dele, junto com outros jovens, era carregar os corpos daqueles homens que tinham sido mortos
num elevador manual na câmara de gás e depois jogado na vala ou em algum crematório, se não estivesse completamente tomado. A partir dali, ele foi levado para um outro campo, dentro de Buchenwald, o canto de Schlieben, que ficava perto de Berlim. E numa determinada manhã, diz aquele homem, já bastante idoso, lembrando essa história, ele ouviu uma voz como se fosse a voz de sua própria mãe, dizendo para ele: filho, eu vou lhe mandar um anjo. Então ele acordou, meio que sonolento, e naquele sonho ele disse assim: mas não é possível, nesse lugar de morte e de maldade não pode haver anjos. Havia apenas trabalho, fome, medo e morte. Então, um certo dia ele estava caminhando pelo campo entre as barracas, quem trabalhava tinha uma certa liberdade dentro da cerca, de arame farpado, e de repente ele observou do outro lado da cerca uma menina pequena, uma criança, assim como ele, talvez pré-adolescente, com a face bem clarinha, os olhos azuis, cachinhos dourados, e ela estava meio escondida ali naquele arbusto ao redor do campo. Então, de repente, esfomeado como ele estava, ele fala em alemão para aquela criança: você tem algo aí para comer? Ela não entendeu nada, e então ele se aproximou mais daquela cerca e repetiu agora em polonês a mesma frase: você tem alguma coisa aí para comer? Ele disse que naquela época ele estava tão magro, só tinha uns farrapos envolvendo os seus pés para não ficarem arrebentados, praticamente desnudo. Mas apesar daquela figura ali totalmente aterrorizante, a criança não tinha medo dele, se aproximou da cerca, sacou uma maçã do seu saco de lã, de um casaquinho que ela tinha, e jogou pela cerca para o outro lado. Ele agarrou a fruta e começou a fugir, e então disse para ela: amanhã eu vou lhe ver novamente. Nos dias seguintes, na mesma hora, no mesmo lugar, semanas a fio, ela estava sempre lá. Às vezes era um pedaço de pão, às vezes era uma maçã. Não havia muito diálogos entre eles, porque eles tinham medo de serem pegos e ambos serem mortos. E ele nada sabia sobre ela. Apenas era um tipo de menina típica da fazenda que havia naquele lugar, e quem entendia polonês, qual era o seu nome, ele não sabia, por que ela estava arriscando sua vida por ele também não sabia. Mas a esperança que o carregava naquele pequeno suprimento de comida todos os dias acabou lhe fortalecendo pelos 7 meses que ele passou, ele e os seus irmãos, ali naquele campo de concentração. Depois, eles foram jogados num vagão de carvão e enviados para outro campo, agora na Tchecoslováquia, chamado Theresienstadt. E aí, naquele último dia, naquela última manhã, antes de serem levados, no encontro com aquela menina, ele disse assim: olha, eu estou indo embora, não volte mais aqui. E aquela foi a última ocasião em que ele viu aquela menina. Aquele gesto de bondade tocou o coração de Hermann, e anos depois ele contou essa história, e essa história se transformou num filme, e esse filme tem como título A Cerca. Quando a gente pensa na bondade em meio à maldade, a gente se lembra da definição do Eastern Bible Dictionary, que descreve a bondade de Deus da seguinte forma: a bondade de Deus é a perfeição do seu caráter exercitado para com suas criaturas, de acordo com a necessidade de diversas circunstâncias e diversas relações. De um modo geral, a gente entende a vontade de Deus, ou a bondade de Deus, como quando Ele é benigno para conosco, benevolente para com as suas criaturas, até mesmo quando nós não merecemos, e aí a bondade se reveste de um outro nome, chama-se misericórdia, compaixão. E mesmo quando esses pecadores como nós somos impenitentes, rebeldes, mesmo diante das manifestações da bondade de Deus, essa bondade continua tendo a mesma intensidade, porém recebe um outro nome, às vezes chama-se longanimidade, paciência de Deus em relação a nós. E quando nós olhamos toda a nossa relação de um Deus todo-poderoso e santo, e de homens e mulheres pecadores como nós, e apesar disso Ele nos dá infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, o nome que isso tem é graça. Portanto, bondade, misericórdia, compaixão, paciência, longanimidade,
São manifestações, sim, da bondade da graciosa de Deus. Irmãos, Deus é infinitamente e imutavelmente bom. A sua bondade se manifesta por tudo o que Ele faz, por tudo o que Ele dá e por tudo o que Ele perdoa. Mas, curiosamente, apesar de sentirmos essa bondade de Deus, nós não a compreendemos. Frequentemente, pensamos que entendemos qual é a bondade de Deus, mas logo um determinado episódio, talvez daquele que ele relatou, ou dos que vemos na televisão, nos fazem perguntar como Deus pôde ser bom quando Ele deveria ser extremamente justo e severo. Quando, por exemplo, alguém com maldade mata um inocente e depois, anos depois, aquela vida obviamente nunca mais vai voltar e aquela pessoa sai da cadeia, e nós dizemos para nós mesmos, embora muitas vezes não comentemos com os outros, embora algumas vezes assim o façamos, mas não é justo. Que bondade é essa? O outro perdeu a vida, por que que esse agora tem direito de viver? O fato é que nós nunca iremos compreender a bondade de Deus enquanto estivermos aqui. E ainda mais quando Deus resolve, entre aspas, exagerar na manifestação da sua bondade. E aí parece que entramos em parafuso diante da extravagância dessa bondade, dessa bondade de Deus, e então dizemos, aí não, Deus, aí é ser bom demais, eu não entendo isso não. Ao invés de tentar conceituando aqui o que é bondade, eu lhe convido justamente no livro de Jonas a ler uma das histórias do Antigo Testamento que mais retratam a bondade de Deus. E para isso eu gostaria que você abrisse no primeiro capítulo, no primeiro versículo, mas permanecesse com a Bíblia aberta, seja no seu celular ou na sua versão impressa, porque nós vamos para lá e para cá nos 4 capítulos desse livro. Porque esse livro é uma grande história da bondade extravagante de Deus por intermédio de Jonas. Mas mais do que isso, apesar de Jonas. Portanto, eu lhe convido nesse momento, antes de ler, a orar comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos a Tua bênção nesse momento em que estamos diante da Tua palavra, rogando a Ti a Tua misericórdia e bondade em mais uma vez falar conosco. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos de fato perceber a Tua bondade nessa história. E assim o fazemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Veja, se você abrir o livro de Jonas, no capítulo 1, versículo 1, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, e clama contra ela, porque a sua malícia ou a sua maldade subiu até mim. Jonas se dispôs, mas ao invés de ir para Nínive, ele fugiu da presença do Senhor para Tarsis, um caminho completamente oposto ao caminho para Nínive. E tendo descido a Jope, que era um porto, ele achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Por enquanto, só isso. Perceba que a compreensão do livro de Jonas, ela depende quase inteiramente, irmãos, daquilo que nós podemos ler nele mesmo. A única coisa que é dito acerca de Jonas é que ele é filho de Amitai, que ele veio de uma região chamada Gat-Hefer, provavelmente perto de Nazaré, e que ele profetizou durante o reinado do monarca do norte, chamado Jeroboão II, já no finalzinho, antes de terminar a monarquia de Israel. Fora esse texto, o nome de Jonas é citado apenas mais uma vez no restante de todo o Antigo Testamento. Se encontra em 2 Reis, capítulo 14, 25, quando Jonas e seu ministério são descritos ali. Fora disso, nós não temos mais nenhuma informação sobre Jonas, a não ser aquelas fontes externas à Bíblia, como, por exemplo, o grande historiador Joséfo, que faz referência a Jonas e relata o seu ministério que ele teve em Nínive.
Ou quando no livro apócrifo de Tobias, quando Tobite está morrendo, ele chama esse filho Tobias e diz assim: está próxima a ruína de Nínive, porque a palavra de Deus não falha, conforme o profeta Jonas mencionou. Porém, mais do que o contexto histórico, que nós temos muito pouco a informar, é o conteúdo do livro que revela a grande bênção deste livro para refletirmos sobre a bondade de Deus. A Assíria, que é mencionada aqui, era um dos mais poderosos e cruéis impérios da antiguidade. Eu já descrevi domingos passados como eles eram cruéis a ponto de não matarem aqueles que levavam cativos, mas furarem o olho para que eles permanecessem trabalhando, porém sem capacidade de batalhar contra eles. Eles eram uma verdadeira praga contra os outros povos ao seu redor. Dominavam, saqueavam, transportavam os cativos de um lado para o outro, de modo que na Bíblia Sagrada a Assíria, não Síria, a Assíria é considerada na palavra de Deus um dos grandes inimigos de Israel. 2 profetas são comissionados por Deus para pregar para a Assíria. Além de Jonas, o outro profeta que prega para a Assíria é o profeta Naum, que está na Bíblia também. Mas lá tem uma conotação diferente. Naum fala para a Assíria acerca dos juízos de Deus contra ela. É somente profecia que expressa a justiça do Deus Todo-Poderoso, o juízo de Deus contra eles. Mas Jonas tem uma outra conotação. Primeiramente, ao invés de ser uma coleção de profecias, Jonas conta a história dele mesmo. Se ele de fato é o autor do livro, ele está fazendo, portanto, uma espécie de autobiografia. Alguns chegam até a dizer que Jonas parece uma parábola ampliada, mas realmente é apenas uma narrativa que tem uma função didática, de ensinar. E o que é que ele quer ensinar? Ele quer ensinar sobre a bondade extravagante de Deus. Se você olhar o texto por inteiro, você vai ver que no capítulo 1 conta a história de como é que Jonas se afasta da presença de Deus. Veja que essa expressão ela é usada 2 vezes em 4 versículos. No versículo 3 diz que Jonas se dispôs, porém, para fugir da presença do Senhor. E no versículo 4, quando diz que ele embarcou naquele navio, o propósito dele era para que ele estivesse longe da presença do Senhor. Todos nós conhecemos o que acontece depois. Há uma forte tempestade no barco que Jonas toma e ele acaba chegando a ser jogado ao mar por aqueles marinheiros que queriam livrar o barco daquela maldição que o profeta representava. E ele então acaba por se encontrar no estômago de um grande peixe, que alguns chamam de baleia, mas a Bíblia não diz ser baleia. No capítulo 2, conta a história de como Jonas, no ventre do peixe, faz uma oração que começa assim: na minha angústia, verso 2 do capítulo 2, clamei ao Senhor e Ele me respondeu, do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Parece um salmo. Pois Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, e todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. E ele então se pergunta: tornei ou tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até as profundezas dos montes, até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram contra mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração e no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu Te oferecerei sacrifício, o que votei eu pagarei, pois ao Senhor pertence a salvação. Depois dessa oração, diz o texto no versículo 10, o Senhor fez o peixe vomitar Jonas na terra. E aí, Jonas, enfim, chega em Nínive, no capítulo 3. Quando ele chega naquela cidade, ele recebe a seguinte ordem: que ele fosse à grande cidade de Nínive
e proclamasse entre eles a mensagem que Deus haveria de destruí-los, porque eles estavam iníquos e pecadores diante de Deus. E ele faz isso e pregando por 40 dias, cruza Nínive de alto a baixo, pregando essa mensagem. Surpreendentemente, no versículo 5, para Jonas, que não imaginava que eles haveriam de se arrepender, os ninivitas creem em Deus, veja aí o verso 5 do capítulo 3, proclamam um jejum, vestem-se de saco e então se convertem ao Senhor de maneira completa. E ali havia cerca de 120 mil pessoas naquela grande cidade. Mais surpreendentemente ainda, no capítulo 4, diante do arrependimento daquele povo, Jonas, ao invés de se alegrar, se desgosta, se entristece, fica irado e reclama de Deus, dizendo assim: ah, Senhor, foi por isso mesmo que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso eu me adiantei, fugindo para Tarsis. E aí veja como ele descreve Deus: pois eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, que tu és tardio em irar-se e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Agora, Senhor, já que tu não mataste os ninivitas, mata a mim. Peço-te, pois, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí Deus pergunta para ele: Jonas, para um pouquinho, tem sentido o que você está me dizendo? Tem sentido essa decepção? Tem sentido essa frustração que você está sentindo? Porque se eu sou tudo isso que você disse que eu sou, o que você imaginava que iria acontecer quando você pregasse? Talvez você não entenda a cabeça de Jonas, porque talvez você ainda não incorporou um espírito de nacionalismo judaico que ele tinha. Era algo semelhante a pedir que alguém que foi oprimido por outro povo, castigado severamente, visto os seus inimigos tomarem suas esposas e seus filhos, aprisionarem e levarem longe de sua terra. É pedir a uma pessoa assim, que sofreu na mão de outro, que se alegre quando este outro recebe a bondade de Deus. E é justamente aí que tem a chave para você compreender por que Deus inspirou essa história e a registrou na Escritura Sagrada. É porque talvez essa seja uma das histórias onde Deus demonstra de maneira mais extravagante e incompreensível para o coração humano como é a sua bondade. Jonas, na verdade, é alguém que é usado por Deus para dar uma grande lição a Israel. Ele representa Israel. E, ao mesmo tempo, ao representar Israel, ele também representa a cada um de nós ainda hoje, que tendo recebido a mesma bondade de Deus, porque eu imagino que nós assim creiamos, visto que nenhum de nós é louco de imaginar que recebe o que recebe de Deus porque merece, mas ao vermos e sermos levados por Deus a manifestar essa bondade a outros, muitas vezes não compreendemos como Deus é bondoso com os outros, apesar dele ter sido bondoso conosco. Se você olhar direitinho, esses 4 capítulos, eles são arranjados de modo tão simétrico e tão perfeito, que fica claro 2 histórias em uma. A primeira delas, que eu já descrevi, e a segunda que eu vou descrever agora. Por quê? Porque quando Jonas está nessa conversa com Deus, no capítulo 4, verso 6, Deus então resolve mais uma vez usar a natureza para dar uma lição a Jonas. No versículo 6 diz assim: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu para cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. A princípio, Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas aí, no dia seguinte, Deus fez subir um verme que feriu a planta, e essa se secou. E quando o sol nasceu, verso 8, Deus mandou um vento muito quente, oriental, um terral, como a gente chama aqui,
e o sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desfalecia com o calor, pelo que novamente o profeta pediu para si a morte, e disse assim: melhor me é morrer do que viver. Então Deus novamente chega para Jonas e diz assim: Jonas, tem sentido isso que você está dizendo para mim? Quando você viu o arrependimento de Nínive, eu lhe perguntei: por que você está irado? Tem sentido isso? Se eu sou Deus clemente e misericordioso, como eu não faria com que este povo se arrependesse? Agora eu lhe dou uma sombra. O mesmo Deus que lhe dá uma sombra, tira a sombra, para você pudesse compreender que é Ele que domina sobre todas as coisas. E agora você vem com essa mesma história: melhor me é morrer do que viver. A pergunta que eu lhe faço é razoável essa sua ira? Porque, veja, se você consegue ter compaixão, que é uma das maneiras de demonstrar bondade, verso 10, para uma planta que não lhe custou nada, que você não plantou, que você não fez crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, como você se surpreende que eu não teria compaixão de uma grande cidade como Nínive, que tinha 120 mil pessoas, feitas à minha imagem e semelhança, mas que eram absolutamente ignorantes, elas não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Portanto, quando você as comunicou o Evangelho, a mensagem da graça de Deus no meio do juízo, e eles se converteram, como eu não seria mais bondoso para com 120 mil pessoas do que você agora está sendo, com pena de uma planta que nasceu e morreu no dia seguinte? Perceba que o que fica claro nesse diálogo, nessas duas histórias que compõem o livro de Jonas, é que Jonas recebia a bondade de Deus, assim como todos os seus compatriotas judeus. Eram o povo da aliança, o povo que tinha recebido as manifestações de maior bondade de Deus na terra. Mas apesar disso, eles não compreendiam. Jonas era apenas o símbolo de uma incompreensão geral, de que tudo o que eles tinham recebido, tudo que Deus tinha feito por eles e ainda fazia, era fruto exclusivamente da bondade de Deus. Por isso o tema de Jonas é justamente essa bondade de Deus para com o próprio povo da aliança, mesmo quando ele manifesta essa mesma bondade para com os pagãos. Jonas não está dizendo, essa não é a mensagem do livro, que todos serão salvos de um jeito ou do outro. Jonas não é universalista. Veja que para os ninivitas serem salvos, eles tiveram que passar pelo mesmo processo do povo de Deus: se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, clamar por misericórdia e bondade e entrar em aliança com Deus. Mas fica muito claro que, ao invés de Jonas estar pregando uma mensagem universalista, ele está pregando uma mensagem de uma bondade extravagante que ultrapassa as fronteiras da religião judaica, que ultrapassa as fronteiras de Israel como povo da aliança, que alcança a todos com a sua misericórdia e graça. E isso ele faz, e se tivéssemos tempo poderíamos demonstrar, por meio de todos os atributos que neste livro são ditos que Deus tem ou que Deus é. Esse livro fala da soberania, do poder, da bondade, da clemência, da onisciência de Deus. Também é demonstrado em todos os diálogos que acontecem aqui. Entrar no meio da história e no meio da conversa entre Jonas e Deus é poder conhecer um pouquinho mais do coração de Deus e também conhecer um pouquinho mais do coração de Jonas e perceber como naquele diálogo Deus revela quem Ele é e ao mesmo tempo qual é o propósito que Ele tinha na vida de Jonas. Mas essa bondade extravagante também é demonstrada pelas ações envolvidas nessa história. Deus julga Jonas, o envia para o ventre do peixe, mas ao mesmo tempo escuta o clamor dele e de lá ele tira para renovar a missão com ele, mostrando a sua misericórdia e graça mais uma vez na vida do profeta. Então, por intermédio dos atributos, dos diálogos e das ações que esse livro descreve, fica evidente que a bondade de Deus é uma bondade extravagante.
A conclusão do livro de Jonas resume exatamente essa grande reflexão que ele quer que nós façamos, que a bondade de Deus é realmente extravagante, porque se a odiada cidade de Nínive podia ser objeto da misericórdia de Deus, não seria possível então que essa compaixão soberana de Deus fosse mostrada de maneira ainda mais ampla para todos aqueles que se voltarem para Ele? Perceba que a figura central deste livro não é Jonas, é Deus. É Ele que toma a iniciativa logo no capítulo 1, verso 1 e 2, e Ele é que a última palavra fala, Ele é o último a dizer alguma coisa. Ele é o ator principal. Jonas é um coadjuvante de luxo. Deus é quem providencia o grande peixe. Depois é Ele que atua para livrar Jonas de lá e para depois afligi-lo com aquela sequidão da planta que seca. Veja a oração de Jonas. Ela é dirigida a Deus e termina com a declaração maravilhosa que ao Senhor pertence a salvação. O poder de Deus também é revelado no livro de Jonas. Ele controla as forças da natureza, traz calmaria e tempestade quando Ele quer, usa animais para cumprir o seu propósito, seja um grande peixe no mar, seja um pequeno verme na planta. A sabedoria, a soberania e a onipotência de Jeová são revelados quando Ele poupa Nínive. E ao mesmo tempo Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a vida e sobre a morte. O problema enfrentado pelo profeta é que ele não desejava que Deus fosse Deus e que ele pudesse usar a misericórdia dele para com Nínive ou para com quem ele quisesse. Talvez esse seja o nosso problema também, irmãos. É porque nós queremos dizer algumas vezes a Deus até onde deve ir a bondade dele. Frequentemente eu escuto pessoas, mesmo crentes, dizendo assim é bom, o sujeito fez, pintou e bordou a vida toda, no final se converteu e agora está tudo bem entre ele e Deus. Não é justo? Não, não é. Mas é bondoso da parte de Deus. Assim como Ele foi bondoso com você, que tem uma história diferente, mas que se Deus fosse apenas severo e justo, você não estaria vivo diante dEle também. O que me chama mais atenção é que ao mesmo tempo que Jonas representa Israel, naquilo que ele também não faz, ele acaba sendo uma antítese de Jesus Cristo. Inclusive, é o próprio Jesus que conta essa história e faz esse paralelo. Em Mateus capítulo 12, em Lucas capítulo 11, quando aqueles homens e mulheres perguntavam a Jesus qual era o sinal que ele tinha para provar que ele era o Messias, ele disse: o único sinal que será dado a vocês é o sinal do profeta Jonas. E eles entenderam de cara. E qual era o sinal do profeta Jonas? É que assim como Jonas tinha permanecido no ventre do peixe, mas tinha de maneira simbólica ressuscitado, o Filho do Homem também ressuscitaria, e isso era para a salvação deles, revelando a bondade divina. O que Jonas não conseguiu ser, cumprindo a missão ou fazendo-a de maneira irada e de má vontade, Jesus fez de maneira perfeita, maravilhosa, com boa vontade e com disposição de amar e revelar a bondade de Deus a quem quer que seja. Por isso, estudiosos como Young afirmam que o propósito fundamental do texto de Jonas ser lançado nas profundezas e trazido de volta com vida, é como se fosse uma ilustração prévia da morte do Messias, por pecado que não são dele, e de sua ressurreição para trazer vida. Jonas era um israelita e servo do Senhor, mas não cumpriu a sua missão. Jesus é o verdadeiro israelita, o segundo Adão, que cumpre a sua missão, e sua experiência ocorre para a salvação das nações. Tudo isso revela em Jonas essa bondade extravagante de Deus. Mas agora eu gostaria de concluir uma parte da história de Hermann Rosenblatt que você não conhece. E aí você vai ter uma ideia de como Deus é extravagante na sua bondade. Diz que aquele gesto diário da providência, na biografia de Hermann,
já é considerado por ele uma demonstração cabal da bondade divina, mas que agora ele entendia, depois de tudo o que aconteceu após a guerra, que Deus estava sendo exagerado e extravagante na sua bondade. Ele tinha ido para Terencidate e por 3 meses ele permaneceu ali. Diz ele no seu diário que a guerra estava diminuindo e as forças aliadas estavam se aproximando. Mas o seu destino parecia estar selado, porque no dia 10 de maio de 1945, no dia anterior ele foi comunicado que naquele dia ele estaria escalado para morrer na câmara de gás exatamente às 10 horas da manhã. Já havia dado toda a sua energia, toda a sua saúde, todas as suas forças naquele campo de concentração, e agora já doente e cansado, ainda jovem, ele agora estaria sendo levado à morte. Ele diz que naquele momento ele pensou nos seus pais, que enfim teria alívio daquele sofrimento e queria reencontrá-los. Mas ficou pensando se um dia iria reencontrar aquela menina da maçã. De repente, às 8 horas daquela manhã, começa um barulho no campo de concentração, gritos, pessoas correndo de direção opostas através do campo, e ele então se junta àquelas pessoas e descobre que os muros, ou pelo menos os portões do campo de concentração estavam agora abertos e tropas russas estavam entrando no campo e liberando os prisioneiros. Os portões foram abertos, todos estavam correndo e todos ficavam na sua fraqueza, imaginando quem haveriam de encontrar, já que agora eles poderiam interagir nos vários barracões daquele campo de concentração. Mas a sua mente não deixava-o esquecer a menina que lhe tinha dado, durante aqueles dias, o único suprimento de comida que lhe fez sobreviver. Depois dali ser solto, ele encaminhou-se à Inglaterra, foi assistido pela Caridade Judaica, uma organização para pessoas que passaram pelo Holocausto, e começou a trabalhar sendo treinado em eletrônica. Depois ele imigrou para os Estados Unidos, junto com um dos seus irmãos sobreviventes, e serviu ao exército americano durante a Guerra da Coreia, e retornou para Nova York após 2 anos. Em agosto de 1957, ele abriu a sua própria loja de concertos eletrônicos e estava começando a estabelecer-se ali em Nova York, no bairro do Brooklyn. Então, um dia, o seu amigo, Sid, que eu conhecia da Inglaterra, lhe telefonou e disse assim: hoje à noite eu vou sair com uma garota, e ela tem uma amiga polonesa, e para ela não ficar sozinha, vamos conosco. Poucos dias depois, ele então foi ao Bronx, buscou aquela pessoa com quem marcaram o encontro, com o seu amigo e a amiga dela, que se chamava Roma. Ela era uma enfermeira em um hospital daquele lugar, e claramente era uma pessoa gentil, isso é a narrativa dele, esperta, bonita, com cabelos castanhos, cacheados e olhos azuis que faiscavam como a vida, dizia Herman. Eles foram para uma ilha chamada Coney Island, e ali eles jantaram. Depois ele descobriu que ela era uma pessoa recatada, que nunca tinha saído com rapazes e que estava constrangida daquela proximidade com aquele rapaz. Deram um passeio na beira da praia, tiveram um tempo juntos de jantar, e no meio da noite ela puxou o assunto e perguntou com muito cuidado a ele, sabendo que ele era judeu como ela, onde você estava durante a guerra? E ele disse: nos campos de concentração. E aí parou, um silêncio se fez. E ela disse: eu vi muitos campos de concentração, mas minha família se escondeu em uma fazenda na Alemanha, não longe de Berlim. Meu pai conhecia um padre e ele nos deu papéis falsos alemães. Imaginei como ela deve ter sofrido, dizia ele, tendo o medo como constante companhia ali naquela fazenda. Mas ali ele disse assim, ela disse: o que é mais curioso é que havia um campo de concentração perto da fazenda onde eu morava com meus pais. E eu via um menino lá, e eu jogava maçãs todos os dias para ele. E então ele perguntou: que coincidência extraordinária,
ela ajudou um outro menino assim como eu. E então ele perguntou como era o menino. E ele respondeu, ele era alto, magro, estava com muita fome. Eu passei uns 6 meses dando comida para ele todos os dias. E aí Herman diz que a essa altura o seu coração batia no peito, ele já não podia acreditar, e aí perguntou a ela o seguinte: em algum momento esse menino disse a você para não mais voltar, porque ele estava indo embora de Schlieben, que era o campo? Então Roma olhou para ele estupefato, sem acreditar, e respondeu, sim. E aí ele gritou, era eu. Ele disse assim, naquele momento eu estava para explodir de alegria e susto, inundado de emoções, eu não podia acreditar. Ela era o meu anjo. E aí ele disse, eu não vou deixar você partir nunca mais. E ali na traseira do carro, enquanto os amigos estavam na frente conversando, ela foi pedida em casamento. Surpreendente, ela disse que primeiro ele tinha que conversar com seus pais no jantar do próximo Shabbat, no próximo sábado. Ele foi, e ali, a partir dali, eles começaram uma vida juntos. Ele conta essa história 50 anos depois, 2 filhos depois, 3 netos depois. E a pergunta que eu me fiz quando li essa história foi, é ou não é extravagante a bondade de Deus? É ou não é exagerada a bondade do Senhor? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, mesmo que a bondade de Deus para você, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, não se manifeste como uma história de um conto de fadas, ela já se revelou pela história mais surpreendente e extravagante da bondade de Deus para com você. E essa história é a história de Jesus, que veio em seu lugar, a maior manifestação da extravagante bondade do Senhor para com você. Duvide de tudo, duvide das pessoas, duvide das circunstâncias, duvide de tudo que você puder ver, ouvir, tocar ou sentir, mas não duvide de uma coisa, que Deus é bom o tempo todo, mesmo no meio da maldade e da tragédia humana. Deus é bom e Ele é extravagante na sua bondade. Que Deus abençoe você. Amém. Senhor nosso Deus, nos ajuda, Senhor, a compreender um pouquinho só de como Tu és bom apesar de nós, de como Tu és misericordioso quando não merecemos em absoluto a Tua compaixão, de como Tu és surpreendente quando nos fazes encontrar a maldade e no meio da maldade a revelação da Tua bondade, quando nos fazes passar pelo vale da sombra da morte e ao mesmo tempo afirmar que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, porque Tu és o nosso bom pastor e nada nos faltará. Nos ajuda a compreender a bondade no meio da maldade, a bondade no meio das provações, a bondade no meio das dificuldades, a bondade no meio dos homens maus, a bondade no meio do mal do nosso próprio coração, a bondade que se revela em Jesus. E quando nós tivermos que duvidar de qualquer coisa, Senhor, não nos deixes caminhar no caminho da dúvida acerca da Tua bondade, porque Tu és bom o tempo todo e a Tua misericórdia dura para sempre. Nos dá esta palavra de conforto e de encorajamento, que nos leve a celebrar a Tua bondade todos os dias da nossa vida. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.